Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco, o programa que leva você até o dia a dia dos tribunais de todo o país. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, com jurisdição em Mato Grosso. Aqui nos estúdios da TV Justiça está o desembargador Osmair Couto, presidente da Corte. Nós agora, como sempre, vamos conhecer primeiramente um pouquinho da carreira do presidente do tribunal. Osmair Couto é natural de Ilhota, em Santa Catarina. Formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1990, foi advogado até 1993, quando assumiu a magistratura via concurso público. Atuou como titular da Vara do Trabalho de Tangará da Serra, que fica a 240 quilômetros de Cuiabá. Foi nomeado desembargador em 2001, quando se mudou para a capital. Osmair Couto é o primeiro presidente do TRT de Mato Grosso admitido por concurso público realizado no estado. Também é autor de 6 obras que tratam de processos trabalhistas. Desembargador, cada um dos nossos convidados, geralmente nós iniciamos a primeira pergunta com um ponto que já é tradicional: por que a escolha do direito? Normalmente, de acordo com as histórias individuais, as respostas são diferenciadas e, no seu caso, com alguma curiosidade a mais. O início não teve nenhuma relação direta, específica, com o universo do direito. O desembargador saiu de Santa Catarina e foi para o Mato Grosso para trabalhar na indústria da soja. Como é que foi isso, desembargador? E ainda por cima, com o estudo de uma área também diferente, economia. Correto. Eu saí do Mato Grosso em 81. Aliás, de Santa Catarina em 81, e eu cursava a faculdade de Economia, fiz o curso técnico, o nível médio em técnico em contabilidade, e fui trabalhar numa empresa que comercializava grãos lá no Mato Grosso. E lá na área administrativa, então, nessa empresa, com contato com a legislação trabalhista, com os empregados, que a gente chamava de departamento pessoal, hoje é gestão de pessoas, vi a notícia de que haveria um vestibular para a Faculdade de Direito na Universidade Federal. Fiz a inscrição e quis Deus que eu fosse aprovado e seguisse a carreira, então, jurídica e não mais a carreira de economista. Foi uma mudança até um pouco radical, né, desembargador? Porque já estava ao final do curso de economia e abandonou totalmente. Faltando apenas 5 disciplinas para concluir o curso. E eu gostei tanto de direito que montei meu escritório no 7º semestre. Pedi demissão da empresa antes de me formar, pagava uma advogada para assinar as petições para mim e eu já ia para as audiências trabalhistas com essa advogada, com tudo já pronto, tudo já preparado para as audiências. Então, quando me formei, na verdade, foi apenas eu mesmo poder assinar as minhas próprias petições. Agora, desembargador, se o contato era já exatamente por meio do antigo departamento pessoal, então, muito provavelmente, esse contato, digamos, inicial com o mundo do direito já foi diretamente em relação a questões do trabalho. Correto. O meu foco era a área trabalhista. E, como eu formei em 90, eu peguei aquele boom dos planos econômicos. Plano Bresser em 87, Verão 89 e o Plano Collor em 1990. E eu peguei muitas ações de trabalhadores reclamando as perdas inflacionárias nos salários, nas contas de poupança. Advoguei para muitos sindicatos, todos os sindicatos dos servidores federais do Mato Grosso tramitaram no escritório. E em 93, quando eu tomei posse como juiz, eu tinha 650 ações trabalhistas somente de planos econômicos. Desembargador, eu vou voltar um pouquinho no tempo, que é justamente o período desta ida de Santa Catarina para o estado do Mato Grosso. É um período histórico, inclusive, que houve, de uma certa forma, podemos dizer, uma migração justamente de profissionais para o estado, para diversos estados, especificamente da região centro-oeste, aqui no caso do Mato Grosso, e isso normalmente faz com que haja uma demanda de uma adaptação, praticamente de uma cultura, de certa forma, um pouco diferente, clima diferente. Como é que foi esse período? Olha, Mato Grosso crescia à época 16% ao ano. E nós sentimos muito porque Santa Catarina é um estado que já estava mais estruturalmente montado. Eu lembro-me que a primeira viagem para o interior do Mato Grosso foi para Diamantina, 200 quilômetros da capital, e 70 quilômetros depois de Cuiabá terminava o asfalto. Então, Mato Grosso estava em construção, tudo estava por fazer. Não tinha energia elétrica suficiente,
televisões no interior, asfalto, eram pouquíssimos, somente nos arredores de Cuiabá. Então o choque é muito grande nesse início. Mas nós vamos nos adaptando porque, como você mencionou, nessa época, muitos sulistas vieram para Cuiabá. De 70 em diante foi a época da descoberta do ouro verde, né? Que é a descoberta do cerrado, a vocação do cerrado para a agricultura. Então encontrávamos muito conterrâneos sofrendo do mesmo problema. Não foi difícil para adaptar-se. Durante esse período também havia a constatação da existência, como hoje também, mas talvez numa escala um pouco menor, daquela situação conhecida como trabalho análogo ao escravo. O desembargador chegou a ter alguma convivência com relação a esse tipo de situação? Sim, no início, com as aberturas de novas áreas de cerrado, os proprietários terceirizavam para os chamados gatos ou empreiteiros essas áreas para abrir, catar as raízes para preparar o terreno para o plantio. E não se achava mão de obra fácil. Então, esses gatos iam nas rodoviárias, pegavam aqueles desempregados, levavam no carro para o interior, numa fazenda, e lá eles se alojavam em barracos de lona, compravam no mercado ali do próprio empreiteiro, comiam as refeições no próprio local, em condições hoje que nós temos como análoga à situação de trabalho escravo. A realidade hoje é diferente, desembargador, em relação à própria estrutura do Estado, podemos comparar? Sim, hoje com a interiorização desses trabalhos, nós vemos um empregador mais aculturado. As empresas de usina de açúcar, as fazendas, por exemplo, eles têm já banheiro químico para os trabalhadores, tem refeitório móvel, que é um container montado em cima de uma carreta, onde tem bancos e mesas para os cortadores de cana, os trabalhadores rurais, fazendo refeições sentada, o descanso de 1 hora de intervalo na sombra, água potável que é levada já da sede da fazenda ou da cidade para essas frentes de trabalho. Atuação como advogado durante 3 anos e especificamente, inclusive, como vimos na área trabalhista. Há uma diferença, é possível se comparar em relação ao tipo de ação que um trabalhador eventualmente procura um escritório de advocacia naquela época e hoje em dia, as ações que chegam aos tribunais? A diferença é muito grande. Na época, o trabalhador buscava apenas o direito básico, a assinatura da carteira de trabalho e as verbas rescisórias, 13º, férias e fundo de garantia. Nós não tínhamos ações como dano moral, assédio moral, equiparação salarial, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, eram ações que não se viam. Hoje, com a culturação, vamos dizer assim, dos trabalhadores e do sindicato dos trabalhadores, as ações vão se diferenciando, vão tendo outras notas, né, de um pedido de uma justiça mais ampla do que era o direito básico de antigamente. Desembargador, que acompanha essa história, esta evolução em relação à aplicação do direito, especificamente do direito do trabalho, como advogado, primeiramente, vimos, aliás, antes mesmo, né, trabalhando no antigo departamento pessoal, posteriormente como advogado e hoje posteriormente como já parte do judiciário, como juiz e atualmente como presidente da Corte, no caso, há mais de 1 ano. Nós vamos agora conhecer um pouquinho, para fazermos uma abordagem a respeito desta visão, inclusive, vamos conhecer um pouquinho da história do TRT mato-grossense. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região foi instalado na cidade de Cuiabá em dezembro de 1992. Antes, o estado fazia parte da 10ª Região. Considerado a nova fronteira agrícola do país, Mato Grosso enfrentou problemas quando tinha apenas 2 juntas na capital e 3 no interior. Havia atraso no trâmite dos processos e os recursos eram julgados em Brasília, pelo TRT da 10ª Região. Um recurso interposto em Mato Grosso levava até 5 anos para ser julgado. A Constituição de 1988 estabeleceu que cada unidade da federação deveria ter, pelo menos, um Tribunal Regional do Trabalho. A Lei 8.430 regulamentou esta determinação e foi criado o TRT da 23ª Região. A Justiça Trabalhista de Mato Grosso está preparada para atender o crescimento projetado para a região nos próximos 20 anos. Entre os processos julgados pelo TRT mato-grossense, os que tiveram maior repercussão foram os casos relacionados ao trabalho escravo.
Desembargador, o senhor assumiu a presidência da Corte há mais de um ano, mas, além disso, nós temos uma situação em que o desembargador acompanhou praticamente toda a história da Corte, pois entrou por concurso cerca de um ano após a criação, embora a Justiça do Trabalho já exista desde a década de 40, especificamente no Estado, mas a criação do TRT especificamente já foi na década de 90. Como eu disse, cerca de um ano depois, o desembargador já entrou na Corte por concurso. Muito diferente os dois períodos, naquela época e hoje, em que assumiu a presidência da Corte? É muito diferente porque a primeira vara de Cuiabá foi instalada em 1º de maio de 1941 por Getúlio Vargas. A segunda vara foi a de Rondonópolis em 1986. Então nós tivemos 45 anos, uma vara de trabalho apenas no Mato Grosso. Hoje estamos instalando mais 6 varas com a aprovação recente da Lei 2.474, iremos para 37 varas do trabalho. Então é o TRT se interiorizando e acompanhando o crescimento do Estado do Mato Grosso. Quer dizer, então, só reforçando nesse sentido a Lei 2.474, assinada recentemente, 6 varas. Quer dizer, só com essa lei já se inaugurou um número de varas superior ao número de varas que existia naquela época da criação do tribunal. Correto. Quando eu entrei no tribunal, ingressei em 93, existia apenas 5 varas de trabalho. E agora, em agosto, instalamos 5 varas de trabalho e essa Lei 2.474 nos permite instalar mais 6 varas. Iremos de 26 para 37, um crescimento de, em um ano, de 50% do número de varas do trabalho. Um resultado, à época deste número, era que, como vimos inclusive, nós tínhamos recursos julgados aqui em Brasília, uma média, salvo engano, de 5 anos até um resultado. Acho que o desembargador chegou a sentir isso na pele como advogado. Correto. Eu cheguei a advogar e um recurso nosso de Cuiabá levava 5 anos para retornar até a capital. Era muito tempo porque o TRT da 10ª região concentrava todo o centro-oeste aqui em Brasília. Hoje os nossos recursos não demoram mais que 6 meses para estarem de volta a uma vara de trabalho. Outro diferencial também é com relação à própria estrutura física, inclusive, do próprio atendimento para a população. Nós temos uma sede própria, já construída, com uma visão de crescimento, uma expectativa de crescimento para atender a população já para os próximos 20 anos. Como é esse projeto? Hoje nós temos a Corte, funciona um centro político administrativo lá em Cuiabá, onde concentra-se o Palácio do Governo e as secretarias, todos os órgãos federais e estaduais, e junto dessa Corte existe o prédio administrativo e o prédio das 9 varas do trabalho. Nós agora estaremos construindo todas as sedes de varas através de uma emenda de bancada recebida pela bancada federal do Mato Grosso. Iremos construir 14 varas novas, todas sede próprias no interior do Mato Grosso. E, recentemente, instalamos a vara do trabalho de Várzea Grande, cidade metropolitana, onde fica o aeroporto de Cuiabá, vizinha à capital, e um projeto já de se criar a segunda vara em Várzea Grande, está já na Câmara dos Deputados, porque essa vara já cresceu grande, ela tem um volume de 3.000 processos ano. Questão ambiental, a inauguração de uma vara do trabalho no município de Água Boa, que fica na região do Araguaia. É um prédio verde. De que maneira isso, Eduardo? Correto. Nós chamamos esse prédio de prédio sustentável, porque ele segue os requisitos estabelecidos pela Resolução 114 do CNJ e Resolução 70 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esse prédio ele foi construído diferente dos demais e essa resolução prevê que todos os prédios futuros do Judiciário sigam esses requisitos. O que é que ele tem de diferente? Tijolos deitados nas paredes, captação de água das chuvas para as descargas, energia solar na parte externa do prédio. Existe uma fotocélula que capta a energia do sol durante o dia, carrega uma bateria, e à noite essas lâmpadas iluminam somente utilizando a energia dessas baterias. Na parte interna, aberturas para facilitar a entrada da energia solar, do sol, para evitar-se gastos com iluminação, e as iluminações são em LED, que é uma iluminação hoje barata e ilumina muito mais que a iluminação comum e usual. Temos acesso também para portadores de necessidades especiais,
e pessoas da terceira idade, acesso privilegiado para essas pessoas. E também há um projeto, mas eu tenho a impressão que no edifício sede, que é de coleta de óleo de cozinha, o projeto Óleo Ecológico. Há, inclusive, uma forma de se reverter recursos, inclusive, para a população. De que maneira funciona isso, desembargador? Esse óleo ecológico é parte de um todo que a nossa seção socioambiental está implantando no tribunal. Já temos o Papa Pilha, que é a captação de pilhas usadas, trazidas de casa pelos juízes e servidores, plásticos, papelões, latas para reciclagem e agora o óleo ecológico. Começamos agora nesse mês e apenas no primeiro mês recolhemos 250 litros de óleo. Uma empresa de tinta que fabrica tintas, ela utiliza esse óleo e compra para reciclar na fabricação da tinta e com o dinheiro nós revertemos para o nosso Comitê Pro Infância. Um comitê formado por juízes e servidores que recebe esse dinheiro e doa para investir em entidades filantrópicas e assistenciais de Cuiabá.